Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Tô com saudade de vocês, né? Saudade das nossas aulas. Mas por enquanto a gente continua estudando assim, né? Esse vídeo aqui vai para o segundo ano, para os meus segundos anos da escola Zeda Braconi. E a gente vai continuar os estudos, né? E hoje esse vídeo tem como tema as revoluções inglesas ou revoluções burguesas na Europa. Lembram que no último vídeo que eu gravei para vocês, eu falei um pouquinho sobre o absolutismo. Então, só para relembrar, o que é o absolutismo? É um período da história, que vai mais ou menos ali entre o século 17, 15, 16, 17, até o século 18 na Europa, né? Mas principalmente a gente focando agora no século 17, tá? Em que os reis, eles eram absolutistas, eles tinham todo o poder concentrado neles, eles eram a lei, eles eram a ordem, eles faziam a justiça, eles usavam o dinheiro do reino da forma como bem entendiam, eles tinham todo o poder. né? Vocês lembram que eu até falei pra vocês, se tem um pouquinho, o Luís XIV, que ele falava que o Estado sou eu sou o poder, eu sou a glória, né? Eu que mando. E que na França, principalmente, né, que foi o berço ali do absolutismo, os reis, eles tinham muito essa característica de querer mandar em tudo, de não ter limites, de não ter leis que impedissem seu poder. E isso se espalhou por toda a Europa, né? Se espalhou, foi para Portugal, para Espanha, para Inglaterra, para todos os países europeus. Então, a gente vai ver que na Inglaterra o absolutismo era um pouquinho diferente. Por quê? Porque na Inglaterra, além de ter o rei que mandava, tinha também o parlamento, né? O parlamento era uma câmara dos deputados, né, e senadores, hoje a gente chama isso, Câmara dos Deputados e Senadores, mas era um local onde os políticos, eles decidiam, votavam as leis do país. Então, na Inglaterra, eles tinham um parlamento. Mesmo tendo rei, tinha um parlamento que na Inglaterra era dividido em dois: a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lords. Ou seja, metade do parlamento pertencia à nobreza, metade do parlamento eram burgueses, né, o resto da população. Então, os reis que tentavam mandar absolutamente na Inglaterra não se davam muito bem. E isso vai acontecer no século XVII. O rei, a família... Tinha duas dinastias que governavam ali em Inglaterra. A família Tudor, que tem origem lá na família da Elizabeth, do Henrique VIII, né? Que eu acho que eu expliquei para vocês falando um pouquinho deles, né? A Elizabeth vai ser a rainha virgem da Inglaterra. Ela era muito esperta para governar sozinha. Ela não se casou, não teve marido, não teve filhos, não deixou herdeiros e governou sozinha, com pulso firme, e era bem absolutista na Inglaterra, né? Ela é um dos exemplos do absolutismo inglês. E ela, muito esperta, não arrumava briga com o parlamento. Ela meio que fazia concessões para que os parlamentares meio que apoiassem ela nas suas decisões governamentais, nas leis projetadas no parlamento. Então, ela tinha uma aliança com o parlamento e também permitia as diferentes religiosidades na Inglaterra. Isso também ajudou ela a governar. A Inglaterra tinha uma questão muito forte com a religião. Por quê? A Inglaterra já teve como religião oficial o anglicanismo, que é uma religião própria da Inglaterra, criada pelo rei Henrique VIII. Ele que arrumou uma briga com a Igreja Católica, porque ele queria se casar com uma moça, né, da corte, e ele já era casado, ele queria se divorciar, e a Igreja Católica não permitiu, ele criou a própria religião dele, que é o anglicanismo. E virou a religião oficial da Inglaterra, mas de acordo com o rei, a religião mudava. Então, uma hora tinha reis católicos na Inglaterra, então a religião oficial era o catolicismo. Quem não fosse católico era perseguido. Outra hora era o anglicanismo, religião oficial na Inglaterra. Quem não fosse anglicano era perseguido. Outra hora era protestantes, né, que eles chamam de... Tinha os protestantes luteranos e os calvinistas, né, na Inglaterra. Então, os puritanos, quando o governo era puritano, todos os puritanos protestantes eram bem aceitos, quem não era perseguido. A Inglaterra teve essa estrutura de perseguição às religiões diferentes que não pertenciam à religião do rei. A Elizabeth foi uma rainha absolutista muito esperta porque ela manteve a liberdade religiosa na Inglaterra, não perseguindo as outras religiões,
Então ela conseguiu governar com muito poder, muito apoio. Mas depois dela, os reis que vieram em sequência, como ela não deixou herdeiros, a família dela não continuou, uma nova família real vai assumir o trono inglês, que é a família dos Stuarts, né? Família Stuart. Então deixa a família Tudor, que era a família da Elizabeth, e começa a família Stuart a governar. Os Stuarts, eles queriam ser absolutistas no estilo Luís XIV da França, no estilo absolutismo francês, ser o B10, mandar em tudo, ser o dono de tudo, né? Tem até uns memes que falam sobre isso. Então, os Stuarts queriam governar sozinhos, mas eles não entenderam, não aprenderam com o exemplo da Elizabeth. Eles governavam, eles mandavam, queriam criar impostos, queriam julgar as pessoas e mandar para cadeia sem ter, né, propriamente um julgamento. Eles faziam a sentença ali mesmo. Eles perseguiam as religiões que não pertenciam às suas. Então, eles tinham um grande inimigo para governar, para serem absolutistas, que era o parlamento. O parlamento e os Stuarts não se davam bem no século XVII. O que vai acontecer? Briga, treta, é isso mesmo, briga. Por quê? No século XVII, mais ou menos em 1628, o parlamento vai decidir criar uma petição de direitos, né? Tipo um documento que limitasse o poder dos reis, que fizesse com que o rei da família Stuart não pudesse criar impostos, criar as leis que ele quisesse, ele não pudesse fazer o que ele quisesse, que ele estivesse submetido às leis também. Claro, o rei nessa época era o Carlos I. Ele vai aceitar assinar essa petição de direitos, diminuir o poder dele? Não, ele não vai aceitar. E vai arrumar uma briga com o parlamento da Inglaterra. Aí ele não aceita, ele falou que ele ia criar impostos mesmo, que ele ia fazer o que ele quisesse, porque ele era rei, pronto, acabou. Ia perseguir os opositores, ia mandar prender quem não concordasse com ele, queria fechar o parlamento, queria ser totalmente absolutista. Só que, né, os parlamentares na Inglaterra, eles tinham essa tradição de ter um poder político muito grande. E os Stuarts, o Carlos I, mais especificamente, não vai respeitar isso. Então, em 1640, o parlamento chega no seu nível máximo de conflito com o rei e declara guerra ao rei. E aí, então, a gente vai ter a primeira vez na história em que um rei foi questionado, né? O poder do rei foi questionado e, literalmente, o parlamento na Inglaterra vai declarar uma guerra contra o rei. Então, a guerra vai ser dividida em dois grupos, né? De um lado, os cavaleiros, que eram o exército, formavam o exército do rei, né? Vários nobres que vão lutar a favor do rei. Tinham como líder o Carlos I, que era o rei da Inglaterra nesse período, né? A gente tá falando ali de 1640, então século XVII. E do outro lado nós tínhamos os cabeças redondas. Esse era o nome do grupo, por causa do estilo do corte de cabelo, tá? Eu vou colocar uma foto para vocês verem. Que tinha como líder o Oliver Cromwell, que era um cara do parlamento que representava a Câmara dos Comuns, ou seja, ele era um burguês, né? Ele não era bem um nobre, não. E essa guerra vai se desenrolar, né? Vai se desenrolar aí bem quase uma década, a guerra entre o parlamento e o rei. E no fim, quem vence são os parlamentares. Sim, os cabeças redondas vencem a guerra e o rei, ele é sentenciado à morte. Em 1649, em janeiro de 1649, o Carlos I é decapitado em praça pública para mostrar que os reis estavam a serviço da população e não o contrário. Então, o parlamento decide decapitar o rei, acabar com o absolutismo na Inglaterra e decretar poder ao parlamento. Então, olhem isso, foi a primeira vez na história que a gente está vendo um rei completamente questionado e morto, assassinado pelo povo. Então, isso vai revolucionar o pensamento dos europeus. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso vai influenciar os novos desdobramentos que eu vou explicar para vocês, que vai chegar até aqui o Brasil, vai chegar até a nossa cultura, a formação da nossa cultura. Então, por isso que é importante saber o que acontecia na Europa, né? A Europa ali é o berço da civilização ocidental, da nossa cultura e do que a gente pensa.
Mas e aí, quem vai governar a Inglaterra se o Carlos I foi assassinado? Bom, eles vão estabelecer uma república chamada de República Puritana. Por que puritana? Porque quem vai liderar são os protestantes ingleses. E o líder mesmo, de fato, quem vai governar a Inglaterra nesse período é o Oliver Cromwell, o cara que liderou os parlamentares contra o rei e venceu o rei, né? Venceu o exército dos cavaleiros. O Oliver Cromwell vai governar a Inglaterra e vai beneficiar os burgueses nesse período, porque ele era um burguês, né? Então ele vai fazer vários tratados que beneficiam o comércio, principalmente transporte marítimo. Ele vai investir em transporte marítimo. Ele vai declarar os atos de navegação em 1651, que determinava que todos os produtos que entrassem ou saíssem da Inglaterra tinham que ter metade da tripulação dos navios de ingleses, de pessoas da Inglaterra, e os navios que entrassem no porto da Inglaterra, mesmo que levando produtos de outras regiões, né, da Europa, tinham que ser navios ingleses. Ou seja, ele vai criar várias leis que vão beneficiar o comércio da Inglaterra, né? Isso vai ser bom para os burgueses, ele vai ter um apoio enorme e vai governar com muito apoio. Só que ele não era todo bonzinho, não. Uma hora ele governa com apoio do parlamento, né, aceitando as leis e regras impostas pelo parlamento. Ora, ele meio que desfaz o parlamento e governa sozinho. Então ele era um pouco absolutista em alguns momentos, mas ele tinha aceitação popular, a população gostava dele, do Oliver Cromwell. E aí, depois que ele morre, o filho dele vai tentar governar, que era o Ricardo Cromwell, né? Não vai ser muito bom, ele não vai ser muito aceito pela burguesia, ele não vai ter mesma lábia política que o pai, né? Ele não vai ter essa aceitação toda. E aí, os Stuarts tomam de novo o poder na Inglaterra. Toda essa treta, toda essa briga para acabar com o absolutismo na Inglaterra. E o filho do Cromwell não dá conta do recado, não dá conta do poder, né? E deixa espaço para a família real voltar ao poder. Os Stuarts voltam. Né? Claro que não é o mesmo Stuart, porque o Carlos I já foi assassinado. Volta a família dele para o poder, né? Em 1660 até 1685, vai governar o Carlos II, né? O descendente do Carlos I. E depois do Carlos II vai governar o Jaime I, que era descendente também da mesma família Stuart. Ele governa de 1685 a 1688, fica 3 anos governando só. O Jaime II, o Jaime II, ele não vai se dar muito bem, não. Por quê? Ele começa de novo, não aprendendo com o passado, perseguir as religiões na Inglaterra, né? Na verdade, ele era católico, se eu não me engano, e estava perseguindo os protestantes, eu não sei muito bem não, era isso mesmo, ele era católico e ele começou a perseguir os protestantes. E aí o parlamento logo se organizou para tirar ele do poder, se eles já tinham tirado um, podiam tirar outro, né? Então eles se organizam para tirar o Jaime II do poder e eles oferecem para o genro do Jaime II, olha a briga aí, o casos de família, gente, presta atenção no casos de família. O Jaime II estava governando, mas estava impedindo que os protestantes, né, tivessem espaço religioso na Inglaterra. E aí o parlamento vai lá no genro do Jaime II e fala para ele, você não quer invadir não a Inglaterra e tomar o lugar do seu sogro? Aí o Guilherme, o nome do genro dele era Guilherme de Orange. O Guilherme, até quero, né, mas e aí, vocês vão me deixar governar? Aí o parlamento, a gente aceita você e apoia você tomar o poder do seu sogro se você aceitar assinar uma carta, petição de direitos, diminuindo seus poderes, para você não ter plenos poderes. E aí o Guilherme de Orange pensa, ele tava lá na Holanda, ele pensa e fala, não, beleza, firmeza, eu vou invadir a Inglaterra com as minhas tropas. E ele vai junto com a esposa dele, né, a Maria, a filha do Jaime, ela dá um golpe no pai, gente. A Maria, ela era protestante, o pai era católico, dava uma briga entre os dois. E ela, junto com o marido, toma o poder da Inglaterra e expulsa o Jaime II da Inglaterra.
E aí o Guilherme cumpre sua palavra, ele assina a petição de direitos, ele assina essa declaração de direitos, né? Eles chamam de Bill of Rights, que é a declaração de direitos da Inglaterra, e limita o seu próprio poder. Então ele não podia criar impostos sem aprovação do parlamento, ele não podia perseguir religiões, ele não podia julgar, né, ninguém, condenar ninguém sem um julgamento formal. Todos os poderes na Inglaterra estariam limitados pela Constituição. Era isso. Nasce a partir do Guilherme de Orange lá na Inglaterra o que a gente chama de monarquia constitucional, que existe na Inglaterra até hoje. Tem a rainha na Inglaterra, mas ela tem poder sozinha? Não. Ela precisa do parlamento e quem governa de fato a Inglaterra é o primeiro-ministro da Inglaterra. Tem o parlamento, o primeiro-ministro e a rainha. A rainha tem poder político, mas não tem poder político sozinha. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Façam atividade e vamos juntos nesse segundo bimestre aí para dar tudo certo e a gente conseguir concluir esse ano letivo, né? Beijinhos. Tchau, tchau.